Me chamo Lisiane, estou aqui nessa jornada com minha amiga Débora e com cada um de vocês. Sigamos, Débora? Sigamos, vamos lá É dando isso. sequência aí, 27º episódio. Lê com a gente, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Dr. Joe Dispenza. Estamos aqui, então, na página 193, capítulo 7, parte 2. Diz o seguinte: da vitimização à abundância inesperada. Como uma mulher fechou a lacuna. Uma pessoa que colheu os frutos de enfrentar a vida com a coragem de uma observadora quântica é Pamela, participante de um dos meus seminários. Pamela teve vários sérios problemas financeiros, porque por 2 anos o ex-marido desempregado não pagou a pensão dos filhos. Frustrada, irada e sentindo-se vitimizada, ela reagia negativamente até mesmo a situações não relacionadas. A meditação que fizemos naquele dia foi sobre como o produto final de qualquer experiência é uma emoção. Como várias de nossas experiências pessoais envolvem familiares e amigos, compartilhamos as emoções resultantes com eles. Em geral, é uma boa ideia. Vínculos relacionados a locais onde estivemos, coisas que fizemos, até mesmo objetos que compartilhamos, podem reforçar nossas conexões com as pessoas. Mas o outro lado é que também compartilhamos as emoções associadas às experiências negativas. Vinculamos-nos energeticamente uns com os outros em um lugar além do espaço e do tempo. Como estamos emaranhados com os outros, para usar termos quânticos, e frequentemente nos vinculamos por intermédio de emoções orientadas pela sobrevivência, é quase impossível mudar quando ainda estamos conectados por experiências e emoções negativas. Por isso, a realidade permanece a mesma. No caso de Pamela, a ansiedade, a culpa e os sentimentos de inferioridade do ex-marido, por não ser capaz de sustentar seus filhos, entrelaçaram-se às suas próprias emoções de vitimização, ressentimento e carência, no estado de ser dela. Sempre que aparecia uma oportunidade, a condição de vítima erguia sua cabeça feia e produzia um resultado indesejável. 2 emoções destrutivas e a energia a elas associada haviam virtualmente congelado Pamela em um estado de pensar, fazer e ser estagnado. Não importava o que ela fazia para tentar mudar a situação. Pamela e o ex-marido estavam vinculados por suas experiências negativas, emoções e energias mútuas. Com isso, nenhum dos esforços dela jamais alterava suas circunstâncias com ele. O workshop ajudou Pamela a entender que ela tinha que quebrar este vínculo, tinha que abandonar as emoções que a definiam em sua realidade presente. Ela também aprendeu como um ciclo de pensar, sentir e agir da mesma forma, anos a fio, podia produzir um efeito cascata que poderia ativar genes de doenças. E ela não queria que isso ocorresse. Alguma coisa tinha que ceder. Gosto dessa frase, pois como a própria Pamela me contou depois, durante a meditação, ela reconheceu as emoções injuriosas que sua vitimização haviam desencadeado. Impaciência com os filhos, reclamações e imputação de culpa, sentimentos de desespero e carência. Ela abandonou essas emoções associadas a experiências passadas e as entregou para uma mente maior. Ela abriu espaço, né? Simultaneamente liberando o seu estado de ser autocentrado. Então tem muito aquilo, a gente devolve o que não é nosso, a gente devolve ao outro, né? E retoma o que é nosso. Ao fazer isso, Pamela liberou toda aquela energia congelada no campo quântico, fechando a lacuna entre
quem ela pensava que era e quem ela se apresentava ao mundo. E quem ela apresentava ao mundo. Conseguiu fazer isso tão bem, começou a se sentir muito mais alegre e agradecida, que passou a desejar abundância para todos, não só para si. Esse movimento é muito lindo. Passou de emoções egoístas para emoções altruístas. Saiu daquela meditação como uma pessoa diferente de quem era antes. A liberação de energia de Pamela sinalizou o campo para começar a organizar resultados corretos para o novo eu que ela estava no processo de se tornar. Quase que imediatamente, ela recebeu prova disso de duas formas. A primeira envolveu seu negócio na internet. Quando Pamela havia testado uma promoção anteriormente, preocupara-se com a resposta, checando o website constantemente, e tinha obtido apenas resultados medíocres. Ela havia dado início a uma segunda promoção na manhã do workshop, mas estava ocupada demais para pensar sobre os resultados durante o dia. Naquela noite, estava sentindo os efeitos positivos de ter se liberado do passado. E se sentiu ainda melhor quando descobriu que havia ganhado cerca de 10 mil naquele dia com a promoção. Pamela recebeu a segunda prova 3 dias depois, quando o assistente social telefonou para informar que o ex-marido havia enviado um cheque não apenas para aquele mês, mas no valor de 12 mil da pensão que devia. Ela ficou mais que satisfeita por ter obtido cerca de 22 mil após fazer a meditação. Então, eu vou fazer uma pausa aqui, amiga, só para as pessoas poderem também conectar as ideias. Isso não se trata de mágica, apesar de ser algo mágico, né? Não se trata de mágica. Lembrem que isso tudo já estava no campo dela, era uma construção, ela já vinha trabalhando nisso, isso já existia ali, digamos, estava na nuvem disponível, mas ela não tinha a conexão para acessar essa energia. Então, no momento que ela fez a meditação e ela abriu essa lacuna, liberou isso tudo, ela criou esse canal de conexão. Então, quantas coisas às vezes estão nessa nuvem à nossa disposição e nós não conseguimos acessar em função disso tudo que está nessa lacuna. Ela não fez nada no mundo físico para ocasionar aqueles resultados e não poderia ter previsto como o dinheiro chegaria, mas ficou enormemente agradecida. Então, os caminhos ela não imaginava, né? Eles simplesmente aconteceram. O que a história de Pamela ilustra é que o poder de abandonar emoções negativas. Quando estamos atolados em nossa mentalidade, em nossos comportamentos e percepções habituais, desgastados pelo tempo, não há como encontrar soluções para problemas enraizados no passado. E esses problemas e experiências, na realidade, produzem emoções energéticas poderosas. Quando renunciamos a elas, experimentamos uma enorme liberação de energia e a realidade se reordena magicamente. É uma grande reorganização. Vamos. Segue um pouquinho para nós, amiga. Sim. Ao sair do passado, podemos focar no futuro. Pense em quanto de sua energia criativa está presa à culpa, o medo ou a ansiedade relacionados às pessoas e experiências de seu passado. Imagine o bem que você poderia fazer convertendo qualquer energia destrutiva em energia produtiva. Contemple o que poderia realizar se não estivesse focado na sobrevivência, uma emoção egoísta, e trabalhasse para criar intenções positivas, uma emoção altruísta. Pergunte a si mesmo: que energia de experiências passadas na forma de emoções limitadas estou mantendo que reforça a minha identidade passada e me prende emocionalmente às minhas atuais circunstâncias? Será que eu poderia utilizar essa mesma energia e transformá-la em um estado elevado, de onde criar um resultado novo e diferente?
Meditar ajudará a retirar algumas das camadas, remover algumas das máscaras que você usa. Ambas as coisas bloqueiam o fluxo dessa inteligência grandiosa dentro de você. Como resultado da perda dessas camadas, você se tornará transparente. Você é transparente quando você aparece como você é. E quando viver dessa maneira, você experimentará um estado de gratidão, de alegria elevada, que acredito ser o nosso estado de ser natural. À medida que você faz isso, começa a sair do passado de modo a poder focar no futuro. Ao remover os véus que bloqueiam o fluxo dessa inteligência dentro de si, você fica mais parecido com ela. Você se torna mais amoroso, mais generoso, mais consciente, mais disposto, porque essa é a sua mente. Fecha-se a lacuna. Nesse estágio, você se sente feliz e inteiro. Não depende mais do mundo exterior para defini-lo. As emoções elevadas que você está sentindo são incondicionais. Ninguém e nenhum evento pode fazê-lo sentir-se assim. Você está feliz e sente-se inspirado simplesmente por causa de quem você é. Você não vive mais em um estado de carência ou necessidade e sabe o que é engraçado e não querer ou carecer de alguma coisa? E aí é aí que você pode realmente começar a manifestar as coisas naturalmente. A maioria das pessoas tenta criar um estado de carência, indignidade, separação ou alguma emoção limitada em vez de um estado de gratidão, entusiasmo ou plenitude. E é aí que o campo responde de modo mais favorável. Tudo isso começa com o reconhecimento de que a lacuna existe e com a meditação sobre os estados emocionais negativos que produziam essa lacuna e dominaram a sua personalidade. A menos que esteja preparado para examinar atentamente e avaliar as suas inclinações com honestidade afetuosa, sem se açoitar por suas falhas, você estará atolado para sempre em algum evento passado e nas emoções negativas que este produziu. Veja, entenda, libere, e com a energia disponível, tirando a mente do corpo e liberando-a no campo. A conexão publicitária. Por favor, entenda que as agências de publicidade e seus clientes corporativos entendem completamente o conceito de carência e, com isso, desempenham um papel dominante em nosso comportamento. Querem nos fazer acreditar que têm as respostas para eliminar o vazio por meio de nossa identificação com os produtos. Os anunciantes até colocam rostos famosos em suas peças publicitárias para plantar no subconsciente do consumidor a semente de que ele pode relacionar essa pessoa ao novo eu. Sentindo-se mal consigo mesmo? Compre algo. Não se encaixa socialmente? Compre algo. Sentindo alguma emoção negativa por causa de alguma sensação de perda, separação ou anseio? Esse micro-ondas, TV, tela grande, carro, celular, o que for, é simplesmente a solução. Você se sentirá melhor consigo mesmo, será aceito pela sociedade e também terá 40% a menos de cáries. Todos nós somos emocionalmente controlados por essa noção de carência, né? Né? Vou mais um pouquinho, tá? Tá. Ah, como começou minha transformação? E quem sabe alguma inspiração para a sua? Olha, comecei esse capítulo contando sobre aquele momento em que estava sentado no meu sofá e percebi que havia uma lacuna, e tanto entre quem eu realmente era e a identidade que apresentava para o mundo. Assim, gostaria de finalizar o capítulo contando o resto da história. Na época em que isso aconteceu, eu viajava muito, ministrando palestras para pessoas que tinham me visto no filme Quem Somos Nós. Quando falava na frente de grupos, me sentia realmente vivo e tenho certeza de que passava por feliz. Mas naquele momento estava me sentindo entorpecido. Foi quando caiu a ficha. Eu tinha de aparecer sendo o que todo mundo esperava que eu fosse, baseado em como eu aparecia no filme. Comecei a acreditar que eu era outra pessoa e que precisava que o mundo
me lembrasse de quem eu pensava ser. Na realidade, eu estava vivendo 2 vidas diferentes. Não queria mais ficar preso nisso. Sentado sozinho naquela manhã, senti meu coração batendo e comecei a pensar sobre quem fazia bater meu coração. Concluí instantaneamente que eu havia me distanciado dessa inteligência inata. Fechei os olhos e concentrei toda a minha atenção nisso. Comecei a admitir quem eu havia sido, o que estava acontecendo e como estava infeliz. Comecei a entregar alguns aspectos de minha personalidade a uma mente maior. A seguir, lembrei a mim mesmo quem eu não queria mais ser. Decidi como não queria mais viver, baseado naquela mesma personalidade. A seguir, observei meus comportamentos, pensamentos e sentimentos inconscientes que reforçavam o antigo eu e revisitei-os até se tornarem familiares para mim. Até se tornassem familiares para mim. Pensei então em quem eu queria ser como uma nova personalidade, até me tornar ela. De repente, comecei a me sentir diferente, alegre. Isso não tinha nada a ver com todas as coisas externas. Era parte de uma identidade independente de qualquer fator externo. Eu sabia que havia descoberto alguma coisa. Tive uma reação imediata, após aquela primeira meditação no sofá. E isso chamou minha atenção, pois não levantei como a mesma pessoa que havia sentado. Fiquei de pé e me senti muito consciente, muito vivo. Era como se estivesse vendo muitas coisas pela primeira vez. Os novos óculos. Alguma máscara havia sido removida. Algumas, né, até faltou um plural ali. Algumas máscaras haviam sido removidas. E eu queria mais daquilo. É a sede, né? Assim me recolhi por cerca de 6 meses. Mantive o atendimento na clínica, em certa medida, mas cancelei todas as palestras. Meus amigos pensaram que eu estava perdendo a cabeça. Eu estava, pois o filme Quem Somos Nós estava no auge e me lembravam de quanto dinheiro eu poderia estar ganhando. No entanto, eu disse que jamais subiria ao palco de novo, enquanto vivesse um ideal para o mundo e não para mim. Olha que lindo, né? E aí se faz tudo através de uma coerência muito grande. Independente do que o externo me diga, eu percebo o que eu sinto. Eu não iria palestrar de novo até ser o exemplo vivo do que falava. Ele fez uma escolha, né? Eu precisava de tempo para minhas meditações, para promover mudanças verdadeiras em minha vida, e queria ter alegria vinda de dentro e não de fora. E queria que isso acontecesse enquanto dava as palestras. Minha transformação não foi imediata. Meditei todos os dias, examinando minhas emoções indesejadas e comecei a desmemorizar uma por uma. Dei início aos meus processos meditativos de desaprender e reaprender, e trabalhei durante meses para mudar. Nesse processo, desmantelei intencionalmente minha velha identidade e quebrei o hábito de ser eu mesma. Foi quando comecei a me sentir alegre sem motivo. Fiquei cada vez mais feliz e não tinha nada a ver com algo externo. Atualmente dedico tempo para meditar todas as manhãs, porque quero mais desse estado de ser. Seja o que for que o atraiu para este livro, quando decide mudar, você tem que migrar para uma nova consciência. Deve ter muita clareza sobre o que está fazendo, como está pensando, vivendo, sentindo e sendo, até o ponto que isso não é você e você não quer mais ser isso. E essa mudança tem que ser visceral. O que você está prestes a aprender é o que eu fiz, os passos que dei ao fazer minhas mudanças pessoais.
Mas anime-se, você pode muito bem ter feito algo semelhante na vida. Só há mais um pouco de conhecimentos por vir, relacionados ao processo meditativo, a fim de que você possa fazer desse método de mudança uma habilidade. Vamos lá. Fica o convite. Lembrem-se que muitas vezes nós aprendemos por muito tempo a caminharmos sozinhos. E aquela coisa do se virar, do dar conta. E lembrem que nesse processo dessas mudanças, além dessa obra aqui, que contribui muito, existem muitas pessoas que podem contribuir para os nossos processos, né? Então, os psicólogos, os terapeutas, bons amigos, né? Aqueles que sabem escutar e que sempre têm uma palavra sábia. Então, lembrem de que, em alguns momentos, sim, os convites são muito de nós olharmos para dentro e ficarmos mais reclusos, assim como ele citou aqui, esse período que ele sentiu que precisou, de 6 meses, né? Por mais que os convites externos estivessem muito fortes, ele entendeu que ele queria dar um próximo passo, de forma diferente. Então, lembrem disso, que buscar nos ajuda muitas vezes a catalogar, categorizar, colocar as coisinhas em caixinhas, trazer assim essa primeira organização para os próximos passos, né? Para os próximos movimentos. Lembre-se disso. Chegamos então ao capítulo 8. Só, não sei se nós temos aqui uns 20 minutos, tá, amiga, que estamos conversando. Acho que podemos ir um pouquinho mais. Você acha? Então, tá bom. Ou não. Tu acha que não? Fechou tão bem, né? Esse pedacinho. Talvez. Tá tudo bem também se tiver 20 minutos. Acho que talvez a gente encerre esse para começar o 8 num novo, Bom, né? de forma inteira. Então tá, meus amores, espero muito, 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 e sinto aqui, porque vou fazendo essa leitura, né, da energia, desse despertar da consciência, dessas camadas aí mais profundas que vocês têm acessado através dessa obra. Lembrem sempre de respirar, a respiração, assim, no yoga, né? O yoga nos ensina muito sobre respiração, e na meditação também vocês vão perceber isso. A respiração, ela nos leva para um outro nível em função da oxigenação das nossas células. Então, quando tudo parecer muito desafiador, quando vocês precisarem se tomar de um tempo para absorver todas essas informações, lembre-se de se dar esse tempo, se acolham, sejam generosos, né, consigo mesmos, porque ninguém mais vai viver esse processo por vocês, a não ser vocês mesmos. Então é isso, eu falo tudo isso com muito amor, com muito carinho, e nesse convite profundo de que tudo aquilo que eu já mudei na minha vida, que eu já acessei na minha vida, e sigo de forma muito intensa, mudando e acessando, eu desejo eu mesmo para vocês, porque isso me levou a um outro nível, me trouxe a um outro nível de muita alegria, de muita felicidade, de muita expansão da consciência. E quando eu criei esse projeto, é justamente esse desejo que eu me conectei, de que pudesse, através dessa rede, através do YouTube, as nossas vozes, né, tomarem, ecoarem por aí nesse universo, a quem já se sentir preparado, e que bom, né, ter sido através dessa obra desse neurocientista tão abençoado, né, que abriu esses caminhos para nós e nos ensina, pega na nossa mão, né, Débora, e nos ensina, como se não bastasse nos trazer todos os esclarecimentos, ele ainda te ensina como sentar e como fazer isso no dia a dia. Então é isso, é um convite, é um lindo e grandioso convite aí para muita transformação. E nós também, nas nossas redes sociais, aí convidamos vocês para projetos
de maior aprofundamento, para que vocês também, assim como eu citei, né, temos psicólogos, terapeutas, lembre-se que se vocês também se conectaram à nossa energia, muita coisa boa está por vir, está acontecendo, e pode dar continuidade aí nesse processo de vocês através de nós. Tá bem? Deixa teu like, segue aqui esse canal, envia para pessoas que sabe que gostariam muito de ouvir isso tudo também. E nos encontramos na próxima. Beijos no coração. Tchau, 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 tchau. até o próximo.